Ô Marcelo, hoje eu vou desencantar a Lua um pouco pro pessoal. Olha só, Porque o cara eu que- vai desencantar a Lua? Sim. Sim. Ou encantar, né? Sim, Vamos lá. explicar. O O que acontece? que você As quer pessoas- dizer com isso? Depois que o homem pisou na Lua, as Sim. pessoas falam assim, a Lua não tem graça observar a Lua. Ah. E como a Lua está muito perto da Terra, a Lua não acontece nada. Porém, a Lua, ela possui um fenômeno Ah, tão fantástico que nunca foi explicado. mesmo? Engine ignition, 2, 1. A participação de Mário Fontana do canal Nerd aos 50 aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas. Toda semana a gente fala aqui sobre um assunto muito interessante, sobre tudo que acontece no espaço. O Mário Fontana tem um canal lá no YouTube, você busca lá, dá uma zapiada lá, digita Nerd aos 50 para você saber tudo que acontece no espaço, meu amigo. Hoje cedo eu tava saindo de casa cedinho, tirei uma foto, achei uma estrela interessante, já mostrei para ele, ele falou, é Vênus. O cara conhece mesmo de tudo que acontece no espaço e hoje, mais uma vez, vai trazer uma aula pra gente aqui. O Douglas Machado, que tá sempre ligado lá no bairro Nova Cidade. Grande abraço, viu, Douglas? O homem apareceu. Fala, Fontana. Bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Tranquilo? Bom demais? Bom demais, hein? Hoje, o que nós temos aí, meu querido? Os TLPs, chamados TLPs. O que é isso? A sigla em inglês quer dizer Transient Lunar Phenomena. Olha aí. Ou Fenômenos Transitórios Lunares. O que é isso? O que significa É uma isso, meu querido? coisa fantástica. É? Ela intriga a ciência, a humanidade há anos. Ainda não tem explicação, mesmo com as viagens Apolo lá. Sim. A gente E consegue ver isso aí? A gente consegue ver, Marcelo. Ah, é? Inclusive, assim, nos meus áureos tempos de astronomia, eu era especialista na observação desse tipo de fenômeno. É mesmo? Então, por isso que eu resolvi falar um pouco dele, porque eu nunca falei muito dessa minha experiência como astrônomo amador. Ó, que coisa Em legal, termos de ué. observação, era especialista, tem poucos especialistas nisso no Brasil, Sim. né? Porque é um fenômeno que exige um pouco de estudo. Mas aí eu vou explicar para o pessoal o que é exatamente. Do que se trata? Vamos lá. São algumas mudanças de curta duração que acontecem ali na Lua. Por exemplo, você está observando uma região da Lua ali, acontece uma diminuição no brilho de determinada região, ou ali muda de cor sensivelmente, sabe? Você está com o telescópio ali, a cratera fica meio avermelhada, meio azulada. Às Sim. vezes acontecem flashes, igual aqueles flashes fotográficos rápidos, sabe? E esses fenômenos, Marcelo, eles são de curta duração e eles duram de alguns segundos até algumas horas. Olha só. E é realmente. Aí o pessoal especula, fala que é vulcanismo na Lua, já falaram que até nuvem para a Lua eles já inventaram com isso aqui. Mas isso acontece de tempo em tempo? Tem periodicidade? Não tem regularidade. Por isso que é um fenômeno transitório. Você não Sei. sabe quando ele vai acontecer, você não sabe se ele vai voltar a acontecer e nem se ele vai acontecer de novo daquela forma. Então, para observar um negócio desse, o cara tem que estar... Tem que fazer vigília à Lua, tem que ser observador de Lua mesmo. Ah, olha sabe? só. Tem que ser observador de Lua mesmo. Sim. E aí, tem região da Lua ali que quando você está observando, começa a acontecer um escurecimento, por exemplo, você está observando uma cratera muito brilhante, em algum lugar dela, começa a escurecer e aquele escurecimento vai alastrando. E ele chega a percorrer visualmente, né, vários quilômetros na Lua ali, que na verdade quilômetro na Lua daqui é uma linhazinha curta. Então ele chega a percorrer vários quilômetros na Lua, você vê ele aumentando, crescendo, do nada some. Entendeu? E aí, igual eu te falei, o pessoal fica especulando. Ah, é vulcanismo, ah, são nuvens, ah, é névoa, ah, é efeito atmosférico da passagem da Lua na chegada da Terra. Né? Mas o fato é que não tem explicação ainda. Alguns dos estudos mais recentes e o que mais é aceito, que podem ser liberações de gases na superfície lunar. Você tem noção de quando aconteceu isso pela última vez? Marcelo, acontece todo dia, Uai, quase. é mesmo? Sabe? Então, assim, Sim. os relatos são muitos. E aí, Marcelo, na verdade, isso aí tem uma parte cética dos astrônomos que até nega a existência deles. Sim. E eu só vou te falar que existe porque eu vi vários, relatei vários, registrei vários. Mas tem gente que fala assim, não, isso não acontece, não, isso é mentira. Pra você ter ideia. Em situações, dias diferentes. Tem cientista que fala que é mentira, que não existe mesmo? TLP, que é um efeito óptico, que não existe. Até hoje? Até hoje, porque não se sabe o que é. Sim. Pra você ter ideia, o TLP é uma coisa tão importante
que na época das missões Apollo, a NASA ela organizou com astrônomos amadores e profissionais do mundo inteiro uma sequência de vigília à Lua para relatar fenômenos, para ajudar na preparação das missões Apollo. Sim. E nós tivemos vários relatos de TLPs confirmados por astronautas da NASA em órbita da Lua, que é um negócio fantástico. Olha só. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem um grande esforço. Existe um convite para a monitoração dos TLPs. Existem astrônomos que trabalham basicamente com isso. É a minha principal área de interesse, apesar de que eu adoro astronomia e tudo, mas assim, é o que eu gosto de me dedicar, é a observação e relatos dos TLPs, viu, Marcelo? Eu já trabalhei muito com isso. Que bacana, é porque é interessante essa questão, porque diante de tantas pessoas, né, que acompanham essas questões do espaço, da Lua, assim, tantos estudiosos, né, a gente não ter ainda uma questão mais aprofundada sobre esse assunto, né? É porque, na verdade, o universo é assim, existem assuntos que intrigam, né? Tem coisa aqui na Terra que a gente não consegue explicar até hoje, então, pro universo afora, né? E aí é muito legal quando eu descobri os TLPs, porque eu sempre gostei de observar a Lua. Quando eu descobri que existiam esses TLPs, eu falei assim, não, a Lua agora ela ganhou uma graça. Eu já gostava de observar, mas agora ela ganhou uma graça. Marcelo, você vê um TLP, um negócio tão bacana? É. Porque assim, você tá ali observando, é igual você ver um meteoro. A Sim. sensação é muito parecida. Você te dá aquele frio na espinha, você fala, nó, vi um, né? e eu cheguei a relatar TLPs, na época a gente fazia muito, quando eu estava no Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, Sim. que é o CEAMIG, o grupo de astronomia que eu pertenci muitos anos em Belo Horizonte, a gente fazia vigílias constantes e observações, por exemplo, de ocultações lunares. A estrela vai ser ocultada pela Lua, a gente fazia muito esse tipo de coisa. Fazia os relatos, o trabalho científico daquela observação em campo, tá? E aí, já aconteceu fatos onde a gente estava observando e eu cheguei a ver TLP nesse momento. Olha só. E relatei junto com as ocultações a ocorrência de um TLP. Sim. É muito comum quando você vai fazer qualquer trabalho que envolve a Lua, você tem que relatar, fazer um desenho do terminador lunar. O que é o terminador lunar ou de qualquer corpo celeste? O Sol, a gente sabe que a Lua tem aquela fase ali, né? Digamos que a gente está exatamente na fase crescente. Então você tem meia lua iluminada, meia lua na sombra, na penumbra, né? Sim. Então o terminador é exatamente aquela linha que divide a parte clara da parte escura, né? Então você vai fazendo uma linha ali e vai relatando as crateras de norte a sul, o máximo de cratera. Isso para quê? Para quando você faz o relato, a pessoa que está lá recebendo o relato saber exatamente como estava a Lua na sua região naquele momento. Sim. Tá? Hoje a gente tem programas astronômicos que auxiliam nisso, mas mesmo assim o bom é na unha mesmo. Que legal. Você está falando essa questão aí, Fontana. O que hoje em dia, o que mais intriga a comunidade estudiosa, a comunidade astronômica com relação à Lua especificamente, além desses TLPs que você falou? Tem mais coisa que ainda intriga as pessoas, que exige ali mais estudo? Como é que é essa questão? Não, certamente. Haja visto que estamos retornando para a Lua em massa esse ano, Sim. né? Nós já falamos isso aqui, que a Lua esse ano astronauticamente falando, é o ano da Lua. Sim. Que tem várias missões. Por quê? Porque a Lua é um lugar, primeiro que é o lugar mais próximo da gente aqui e um possível trampolim para qualquer viagem para outro planeta. Porque na Lua, como a gravidade é menor, você pode montar lá uma estação para lançar foguete de lá e vai gastar muito menos combustível. Por exemplo, uma opção de ir a Marte seria essa. Sim. É o que a NASA acredita, inclusive, tá? E aí a gente tem outras coisas. Por exemplo, foi descoberto água na Lua, foi descoberto que tem oxigênio em abundância contido no interior das rochas lunares que daria para sustentar uma comunidade de várias pessoas por mais de 100 anos na Lua. Olha só, é mesmo? Entendeu? Então, assim, a Lua é um mundo, né? A China recentemente descobriu que a Lua teve atividades vulcânicas até muito mais tempo do que a gente imaginava. Os próprios TLP são coisas muito loucas, Márcia. Sabe por quê? O TLP é uma coisa, para você ter ideia, a gente às vezes observa o TLP, a gente usa filtros coloridos,
Porque tem alguns TLPs que você precisa de um tipo de luz para enxergar eles, senão a olho nu a gente não enxerga. Então a gente usa uma bateria de filtros aí, de cerca de 12 tipos de filtros diferentes para você encontrar um TLP. E aí a gente tem as crateras onde ocorrem mais esses TLPs, sabe? Então existe um programa de observação de busca TLP, onde eles propõem aí cerca de 1.000 crateras. Não quer dizer que você não possa monitorar as outras. E você pode, cerca de 1.000 crateras que você tem que ter mais atenção com ela. Sim. Quando você olha para a Lua, tem uma cratera que você vê a olho nu enorme quando ela está cheia. Uma cratera bem grande, toda arraiada, é a cratera de Tycho Brahe. Tá? Essa cratera é uma ela é vista inclusive a olho nu, é uma das que são propostas de monitorar. Tá? E aí eu falei com você da questão das missões Apollo, Marcelo. Sim. E eu queria aproveitar e fazer uma homenagem a um astrônomo brasileiro, observador da Lua, que a gente chama de astrônomo que observa a Lua, a gente chama de estudioso da Lua, selenólogo. Então, selenólogo. Selenólogo. Porque o termo Lua em grego é Selene, né? Sim. A deusa Selene, a Lua deriva daí. Então é o astrônomo Rubens Azevedo, que morreu aos 88 anos, mas ele teve o seu centenário no ano passado. Foi um exímio observador da Lua, aprendi muito com os escritos dele sobre TLP, segui ele por muito tempo, né, os estudos dele. E o Rubens Azevedo, na época da missão Apollo 11, ele avistou um TLP que foi confirmado por Buzz Aldrin em órbita lunar. Então, assim, ele é uma celebridade. Rubens Azevedo é um cara, era astrônomo amador. Sim. Ele teve passagem em vários estados do Brasil e ele é responsável pela construção de vários observatórios, por ter conseguido verba junto a universidades e tal para construir observatórios, né? Coisa muito bacana. O Rubens é um cara ímpar, assim. Ô Fontana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Aparecido tá mandando uma mensagem aqui, é até interessante. A gente que não é do meio, não acompanha, por que não se explora tanto os oceanos como o espaço? São institutos diferentes, explora sim. Sim. Depois que nós tivemos aí o advento, talvez você lembre, você já falou que você é um pouco mais novo que eu, pouquinho, né? Mas talvez você lembre aí da época que exibiu as séries de Jacques Cousteau. Sim. Que era Jacques Cousteau mudou a visão dos mares. Depois que ele começou, o Jacques Cousteau, ele é praticamente, assim, vamos dizer, o Hubble dos oceanos, sim, né? Então ele mudou muito. E com o Jacques Cousteau, ele propôs, ele criou instrumentos, né? Então explora assim, só que são institutos diferentes. Sim. Né? Os mares, a gente tem uma dificuldade maior, Marcelo, porque a própria questão da profundidade, da pressão, ela cria locais que onde você mandar até um submarino submergível não tripulado pode ter problema. Então é muito complexo. Mas eu diria que chega a ser mais complexo que o espaço. É mesmo? Em alguns aspectos, sim. Olha só, interessante essa questão. Obrigado, Aparecido, pela participação. Valeu demais aí. O que mais, meu querido? Bom, então é isso. Eu queria dizer, né, que essa questão... E mostrar pra galera aqui... O cara trouxe um negócio aqui que eu tava ansioso pra chegar esse momento. Olha lá. Esse aqui, Marcelo, a gente não tinha internet em 83. Tinha, não. Quando eu comecei a compor isso aqui. Era só tá enciclopédia. Até com o meu nome aqui. Né? Aqui são vários recortes, reportagens e coisas interessantes. Sim. Que eu juntei para estudar os TLPs e mesmo? A Lua, né? Sim. Então a gente tem aqui uma página aqui, ó, que está aqui, ó. É a seção lunar de relatos para TLPs. Aqui é a ficha de relato onde os dados que você tem que mencionar para registrar os TLPs junto à rede de astronomia observacional, REA Brasil. Você manda isso para lá. Você faz aqui. Sim. Hoje em dia é tudo informatizado. Na minha época isso aqui era por carta, tá? Era por carta. Olha só, cara. Então, Marcelo, pra você ter ideia, tinha hora que você pegava um negócio tão bacana, você pegava um periódico que você não tinha nem como tirar um xerox, e fazia isso aqui, ó. Datilografava, tá? Olha só. Então, assim, é isso. Na época, o Google, na minha época, era isso aqui. E como a gente não tinha acesso,
tudo que você ia encontrando, você tirava xerox e tal, ia juntando em pastas, viu? Que barato. Você que está ouvindo isso na Rádio Câmara, eu convido você daqui a pouco dar uma zapiada lá no canal Nerd aos 50 do Mário Fontana, que ele vai colocar esse vídeo lá, ele tá mostrando a pasta dele aqui, um negócio espetacular com coisa lá. Eu não era nem nascido, você tá falando que eu sou um pouco mais novo que você. Essa época eu vou te falar, viu? Mas muito bacana esse trabalho aí, essa conservação, né, Sô? Isso é muito interessante. Isso fica pra história, né, Fontana? Com certeza. Muito legal. Meu Isso querido... isso aqui um dia vai estar no Centro Astronômico de Sete Lagoas, se Deus quiser. Nós vamos ter um desse ainda, se Deus né? quiser. Né? Centro Astronômico de Sete Lagoas. Tem muita gente estudiosa no assunto aqui, ué, né? Vamos coisa boa, tem que movimentar essa questão aí. Fontanão, obrigado, meu querido, pela participação. Mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu que agradeço. Só pra gente fechar, pra ver a importância aí do Rubens Azevedo no estudo da Lua, Marcelo. Sim. Em 63, ele descobriu um novo acidente lunar que ele batizou com o nome, numa cratera, na região de uma cratera chamada Grimaldi, e ele batizou com o nome de Vale Brasiliensis. Então o Brasil está na Lua graças a Rubens Azevedo. Olha só. E esse acidente lunar, que é tipo uma montanha na época, né? Ele foi confirmado pelos chilenos e eles queriam colocar o nome de Vale Azevedo, em homenagem ao Rubens Azevedo, que não aceitou de tão simples, né? De uma pessoa tão simples que ele era, não aceitou a denominação. Que coisa bacana. Com isso aí, eu vou me despedir do pessoal aí, pedir pra todo mundo aí zapear o canal lá, inscrever, curtir, assistir os vídeos, né? Hoje com um resgate histórico aqui, ó, coisa exclusiva que você tem aqui na Rádio Câmara, na participação do Nerd aos 50. Valeu, meu querido, grande abraço pra você. Obrigado, Marcelo, abraço. 9h49 em Sete Lagoas.